Sua empresa paga os tributos rigorosamente em dia? Ótimo! Mas e se eu te disser que, mesmo com toda essa diligência, existe uma grande probabilidade de você estar, neste exato momento, deixando dinheiro legal e legítimo na mesa? Dinheiro que pertence ao seu caixa, mas que permanece com o fisco por falta de um procedimento técnico específico. Eu sou Lucas Lisboa, advogado tributarista, e nos próximos minutos, vou te mostrar o caminho, fundamentado em lei e em decisões dos tribunais superiores, para transformar o que hoje é um custo invisível em um ativo real para o seu negócio. O problema não é pagar tributos, o problema é pagar mais do que o devido, por não aproveitar os créditos que o próprio sistema tributário concede. Falamos de situações extremamente comuns, PIS e COFINS sobre energia elétrica, fretes, aluguéis e uma vasta gama de insumos que muitas vezes o seu contador, por precaução, não acredita. Falamos da restituição do ICMS pago a maior na substituição tributária, um direito confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ainda pouco explorado. E falamos de valores retidos na fonte que ficam parados, sem compensação, como um empréstimo a custo zero que sua empresa faz para o governo. O risco de tentar resolver isso de forma amadora, ou com base em teses milagrosas, é gigantesco. Uma compensação sem documentação robusta, ou baseada em interpretações frágeis da lei, não só será revertida, como também trará multas pesadas que podem comprometer a saúde financeira da operação. A tese central deste vídeo, portanto, é a seguinte: a recuperação de créditos tributários não é uma aventura jurídica, mas sim um procedimento de gestão e governança fiscal. É um trabalho técnico, metódico e seguro, que, quando bem executado, fortalece o caixa, aumenta a competitividade e corrige a rota da sua carga tributária para o patamar justo e legal. Vamos juntos, passo a passo, entender como fazer isso da maneira correta. O primeiro grande campo de oportunidades está nas contribuições para o PIS e a COFINS, sob o regime não cumulativo. O que significa não cumulatividade? Pense na sua cadeia produtiva como uma corrida de revezamento. Cada empresa que participa da etapa paga a contribuição apenas sobre o valor que agregou, e recebe um crédito pelo imposto pago pela empresa anterior. O objetivo é que, no final, o tributo incida apenas sobre o preço final ao consumidor, sem se acumular em cascata. O problema mora na definição do que gera crédito. A lei, em especial as leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003, em seus artigos 3º, listam algumas despesas óbvias: energia elétrica consumida nos estabelecimentos, aluguéis de prédios e máquinas, depreciação de ativos. Muitos param por aí. Mas o ponto crucial, que destravou um volume imenso de créditos, veio de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do recurso especial 1.221.170, o STJ estabeleceu o que chamamos de critério da essencialidade e relevância. O que isso significa na prática? Que insumo não é apenas a matéria-prima que vai diretamente no produto final. Insumo é todo bem ou serviço que, de alguma forma, é essencial ou relevante para a sua atividade produtiva. Se a ausência daquele item impede ou prejudica a sua produção ou a prestação do seu serviço, ele é um insumo. Vamos a exemplos concretos. Uma indústria de alimentos. A farinha é um insumo óbvio. Mas e os equipamentos de proteção individual, os EPIs, exigidos por lei para os funcionários da linha de produção? Sem eles, a fábrica não pode operar. Portanto, são essenciais e geram crédito. E o software de gestão da produção, que controla as máquinas e os estoques? É relevante para a eficiência do processo. Gera crédito. E os gastos com tratamento de efluentes, uma exigência ambiental para a fábrica funcionar? Essencial. Gera crédito. Veja como o conceito se expande. O trabalho de recuperação de créditos de PIS e COFINS começa, então, com um mapeamento detalhado de todas as despesas da empresa, analisando cada uma sob a ótica da essencialidade e relevância para o negócio. É um trabalho de lupa, que cruza contabilidade, engenharia de produção e direito tributário. Agora, vamos para a segunda grande oportunidade, o ICMS na substituição tributária, ou ICMS Street. A substituição tributária é outro mecanismo para simplificar a fiscalização. Em vez de fiscalizar milhares de varejistas, o fisco cobra o imposto de toda a cadeia de uma só vez, lá no início, do fabricante ou do importador. Para fazer isso, o governo presume por quanto o produto será vendido ao consumidor final e cobra o ICMS sobre esse valor presumido. O problema é que o mercado é dinâmico. Promoções, concorrência, queima de estoque. Tudo isso pode fazer com que o preço de venda real seja menor do que aquele que o governo presumiu. E quando isso acontece?
Você, empresário, pagou um imposto sobre um preço de 100, mas vendeu o produto por 80. O fisco ficou com o imposto sobre a diferença de 20, que não existiu. Por muito tempo, discutiu-se se esse valor poderia ser restituído. O Supremo Tribunal Federal colocou um ponto final nessa discussão no julgamento do recurso extraordinário 593.849, o tema 201. A decisão é clara: sempre que a base de cálculo real da venda for menor que a base presumida, o contribuinte tem o direito de reaver a diferença. Isso não é uma tese, é um direito consolidado. O desafio aqui é operacional. É preciso ter um controle rigoroso de notas fiscais, comparando o valor presumido que veio do seu fornecedor com o valor efetivo de cada venda que você realizou. Multiplique essa diferença por milhares de produtos e por 5 anos, que é o prazo para pedir a restituição, e você terá uma noção do potencial financeiro que pode estar represado no seu negócio. Identificamos os créditos. E agora? Como trazemos esse dinheiro de volta para o caixa da empresa? O principal instrumento para isso, na esfera federal, é o PERCOM, o pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou de reembolso e a declaração de compensação. Esse sistema, regulamentado pela Instrução Normativa da Receita Federal 2055 de 2021, permite que você utilize os créditos que apurou para quitar outros tributos federais correntes, como IRPJ, CSLL, ou o próprio PIS/COFINS a pagar. É como ter um saldo pré-pago com a Receita Federal. Mas atenção, o processo é extremamente formal e exige um cuidado absoluto. O caminho seguro para uma recuperação administrativa bem-sucedida segue, geralmente, 7 etapas. Primeira, diagnóstico e levantamento. É a fase de investigação, onde revisitamos os últimos 5 anos da contabilidade da empresa, os 60 meses, para identificar todas as possíveis fontes de crédito. É o mapeamento de insumos, a análise das operações com ICMS Street, a verificação de retenções. Segunda, validação jurídica e documental. Cada crédito levantado precisa ter um lastro. São as notas fiscais, os contratos de aluguel, os laudos que comprovam a essencialidade de um serviço, as memórias de cálculo. Sem prova documental, não há crédito. Terceira, ajuste nos parâmetros fiscais. Antes de pedir o crédito do passado, é fundamental corrigir o presente. Parametrizamos o sistema de ERP da empresa para que, dali para frente, os créditos comecem a ser apurados corretamente, estancando a sangria. Quarta, retificação das obrigações acessórias. Este é o coração do processo. Para que a Receita Federal reconheça seu crédito, você precisa informar a ela onde o erro aconteceu. Isso é feito retificando as declarações do passado, como a EFD Contribuições, a DCTF, entre outras. É um trabalho minucioso, que precisa ser feito com precisão cirúrgica para evitar inconsistências. Quinta, consolidação do crédito. Após as retificações, o crédito se torna líquido e certo nos sistemas da Receita. Ele é formalmente reconhecido. Sexta, transmissão do PERCOM. Com o crédito validado, utilizamos o sistema para, de fato, fazer a compensação. Indicamos qual crédito estamos usando para pagar qual débito. Sétima, monitoramento. O trabalho não termina com a transmissão. A Receita Federal tem um prazo de 5 anos para analisar e aprovar, o que chamamos de homologar, o seu pedido de compensação. Durante esse período, é vital acompanhar o status do processo e estar pronto para responder a qualquer intimação ou pedido de esclarecimento, apresentando a documentação de suporte que já organizamos na segunda etapa. E quais são os cuidados críticos nesse processo? Primeiro, o prazo. O direito de pedir a restituição de um tributo pago a maior prescreve em 5 anos, conforme o artigo 168 do Código Tributário Nacional. Cada mês que passa é uma fatia do seu direito que você perde para sempre. Segundo, e de extrema importância, é a vedação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Ele proíbe a compensação de créditos que ainda estão sendo discutidos na Justiça, antes do trânsito em julgado, ou seja, antes de uma decisão final e irrecorrível. Tentar antecipar essa compensação com base em uma liminar ou decisão de primeira instância é um erro grave e resulta em multas pesadas. Por isso, o foco que apresentamos aqui é na recuperação administrativa, baseada em direitos já pacificados e na legislação vigente, sem a necessidade de aventura judicial. Em resumo, o que vimos hoje? Vimos que a conformidade tributária vai além de simplesmente pagar impostos. Ela envolve um conhecimento profundo das regras do jogo para pagar apenas o que é estritamente devido.
Vimos que existem oportunidades claras e seguras de recuperação de créditos de PIS/COFINS, com base no conceito de insumo definido pelo STJ, e de ICMS Street, com base na decisão do STF. E vimos que o caminho para reaver esses valores é técnico, documental e processual, através do PERCOM. A reflexão final que eu gostaria de propor é a seguinte: sua empresa enxerga a área fiscal apenas como um centro de custos, ou como uma potencial fonte de eficiência e recuperação de caixa? A aplicação correta da lei pode revelar um valor que você não sabia que tinha. Se este conteúdo aprofundado trouxe clareza e foi útil para você, considere se inscrever no canal. Nosso compromisso é continuar entregando análises técnicas e seguras para fortalecer a gestão do seu negócio. E, caso você perceba que a sua empresa pode ter créditos a recuperar e deseje uma análise formal e detalhada da sua situação específica, saiba que o primeiro passo é um diagnóstico técnico. Nossa equipe está à disposição para avaliar o seu caso com a seriedade e a fundamentação que o tema exige. As informações de contato estão na descrição deste vídeo. Lembre-se, a gestão tributária inteligente não busca atalhos, mas sim o caminho correto. Um caminho que a própria lei já pavimentou.